respeito das fases processuais e estudamos a finalização, né, da fase que vocês se encontram no momento. Né? Então, vocês irão dar início agora à fase de saneamento do processo. Quem pratica esse ato, né, esse processual, é o juiz. Então, nesse momento processual, o juiz ele vai analisar as questões relacionadas ao processo para ver se todas já foram sanadas. Aí vem, né, o nome, decisão de saneamento ou despacho saneador, onde o juiz vai sanar algumas falhas, alguns erros que porventura passou batido, né? E agora ele vai preparar o processo para que ele seja adentre na nova fase de instrução e julgamento do processo. Então, nesse momento, o juiz, o magistrado, ele vai fazer como se fosse um checklist. Ele vai pegar o processo e analisar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação, se a inicial atendeu aos requisitos previstos ao 319, 320. Ele vai pegar o processo e vai analisar de forma completa, né? E, posteriormente, o que ele vai fazer? Qual que é o artigo que remete a essa prática pelo magistrado? Artigo 357 do Código de Processo Civil. Aqui, assim, fala, não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, haverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo. É como eu estou falando para vocês. Ele vai organizar o processo, ele vai pegar um checklist, ele vai analisar todas as fases processuais, se está tudo correto, para que ele possa fechar esse ciclo e dar início à fase de instrução do processo. Então, o que ele vai fazer? Inciso 1, resolver as questões processuais pendentes, se houver. Delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Definir a distribuição do ônus da prova, observado o artigo 373 do Código de Processo Civil. Designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Então, aqui, o artigo 357, né, tem mais aqui, o artigo 357, ele determina quais as práticas que o juiz vai analisar e fazer dentro desse momento, né? Ele vai designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Realizado o saneamento, parágrafo 1º, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. As partes podem apresentar ao juiz para homologação delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 2 e 4, a qual, se homologada, vincula as partes ao juiz. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes. Caso tenha sido determinada a prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias para que a parte apresente um rol de testemunha. O número de testemunhas aqui, parágrafo 6º, não pode ser superior a 10, sendo 3, né, de 3 a 10, no máximo para a prova de cada fato. Então, gente, aqui o artigo 357, que eu já até transcrevi ele para vocês aqui, né, o 357, os 385, que nós estamos utilizando para esse modelo de decisão de saneamento. Então, o juiz ele vai fazer o quê? Primeira coisa, um relatório sucinto do processo. Aqui, constante no modelo, o juiz vai falar o seguinte, né, trata-se o caso de ação de indenização por danos morais e materiais, proposta por tal, em desfavor do doutor Pitangão, né, é um exemplo, tá, gente? Bom, nesse caso aqui, o juiz, ele vai só analisar as questões, ele não vai adentrar em mérito nenhum, ele vai analisar as questões que foram apresentadas, as partes são legítimas, estão representadas, demonstrando interesse no julgamento. A preliminar de citação, verificar qual preliminar que foi apresentada na contestação, né, por isso que é importante, né, no caso aqui foi aventada, no caso,
né? Doutora, A dá nulidade licença de citação, por rapidinho. exemplo. Oi? Dá licença. É porque tem aluno pedindo para entrar na Eu tô vendo sala. aqui. Desculpe te Não pode atrapalhar. ir. Tem mais? Eu não sei se os colegas também veem a mesma imagem que eu estou vendo aqui também, professor. Quê? A sua imagem ficou no lado direito e agora eu estou vendo a sua... Tem uma tela aberta dos seus documentos. Fechou? Agora fechou. Mas vocês estão vendo a decisão de saneamento? Não. Não? Agora, para mim aqui, ficou a tela aberta com todos os colegas. É isso, a gente está vendo assim, professor. Então, vamos organizar isso aqui. E agora? Agora sim. Agora parece que vai dar certo. Agora sim. Isso, decisão de saneamento, trata-se de ação de necessidade. Isso. Isso, é o que a gente está falando agora. Tá certo aí, então, né? Bom, vamos lá. Retomando aqui. Então, a nossa... Essa decisão de saneamento, como eu estava falando para vocês, o juiz, ele fará o quê? Ele fará um relatório. Ele não vai adentrar no que foi falado na contestação, no que foi falado na inicial, primeiramente, depois do que foi falado na contestação, e o que foi falado na impugnação. Ele vai se atentar às questões processuais, as partes são legítimas e estão representadas, demonstrando interesse no julgamento. A preliminar, qual o preliminar que foi suscitado na contestação? De nulidade de citação, não merece vingar, tendo em vista que aqui vocês irão explicar como magistrado por que vocês não vão acolher a decisão, no caso, perdão, a preliminar que foi levantada na contestação. Lembrando que eu já falei para vocês que muitas vezes o juiz, se ele não achar conveniente julgar essa questão já das preliminares e deixar para o mérito, isso também pode acontecer. Isso não é nenhum ato atentatório, né? Ou seja, qualquer coisa que seja ali uma interposição de recurso, não. O juiz, ele pode preferir decidir depois que ele colher as instruções, né? Depois que o processo foi instruído, ele colher as provas, né, mais robustas para ele poder julgar esse processo. Tem mais gente querendo entrar? Não, né? Tem. Jaciene, você sumido, você quase não entra. Seja bem-vindo. Bom, vamos lá. E quando a gente, no caso aqui, vamos voltar aqui, né? Ou seja, o juiz, ele pode deixar de analisar as preliminares nesse momento da decisão de saneamento e querer analisar depois que as provas, né, a fase de instrução do processo for concluída. Isso não é difícil acontecer, né? Porque o juiz, ele pode falar assim, não, eu vou esperar e vou analisar tudo de uma vez. Então, ele tem que falar qual o motivo que ele vai rejeitar essa preliminar. Por que ele vai rejeitar? O que embasa o não acolhimento dessa preliminar? Deste modo, deixo de acatar a preliminar levantada ou aventada, isso aí fica a critério do vocabulário de vocês. Aqui ele já fala o seguinte, declaro saneado o feito, fixando os pontos controvertidos. O juiz, ele vai fixar os pontos controvertidos, ou seja, o que vai ser discutido na audiência de instrução e julgamento. O que vai ser discutido nesse momento, né? Então, ele vai delimitar o que será discutido na audiência de instrução e julgamento. Então, eu, como autora e como requerido, né, eu vou ter que delimitar qual que é o ponto que tem que ser definido, que tem que ser rebatido, que tem que ser trabalhado na audiência de instrução. Porque senão a audiência ela toma uma proporção grande, ninguém delimita o que vai falar, né? E acaba que extrapola e vai para evitar qualquer tipo de... porque nós vivemos, o mundo jurídico, ele é técnico, né? Tem muita gente que, às vezes, advoga que não tem essa concepção de quanto nós temos que ser técnicos, né? A gente pode viver informalmente fora
do mundo processual, mas aqui nós temos que ser técnicos. Chegando na audiência, eu vou trabalhar os pontos controvertidos, e eu já vou ter fixado isso, né? O juiz já vai ter fixado isso, né, na decisão de saneamento. Eu não vou poder sair fora disso daqui. Então, eu vou falar o quê? No caso, que é uma reparação de dano, configuração ou não de ato ilícito, existência ou não de dano moral, ocorrência ou não de dano material, valor do dano material. Então, isso são os pontos controvertidos que serão suscitados na audiência de instrução nesse caso específico. Pode ser, olha aqui, ó, importante, os pontos controvertidos devem ser analisados conforme cada caso, né? Então, ficam delimitados como questão de direitos relevantes para a decisão de mérito, né? No caso aqui, eu vou discutir sobre o tema jurídico. Então, nós já falamos o que é mérito, né? O que é mérito? O objeto, o objetivo buscado no processo, né? Então, quais os dispositivos legais referentes à questão contratual, reparação civil, né? Então, você pode utilizar, trabalhar isso daqui nesse momento. Então, fica delimitados como questão de direitos relevantes para a decisão do mérito, no caso, o quê? Relativos, o que for abordado no processo, se for reparação de danos, se for uso campeão, se for obrigação de fazer, se for uma anulação de contrato, em qualquer caso, você vai ter que abordar aqui e trazer a questão do mérito. Defiro a produção da prova testemunhal requerida, bem como depoimento pessoal das partes, devendo estas serem advertidas que presumirão confessados os fatos contra ela alegados, caso não compareçam ou comparecendo se recusem a depor. Aqui, no caso de você arrolar, né, a testemunha, e, no caso, a testemunha não comparecer no dia, né? Por exemplo, gente, lá nos juizados especiais cíveis, nós, em decorrência da Lei 8.000, 9.099, não é necessário você arrolar as testemunhas antes, você só pode levar, só precisa levar as testemunhas no dia. Mas o que acontece muitas vezes? Você não arrolando a testemunha, depois você não pode pedir a condução coercitiva dela. Né? Entenderam? Então, se você não arrola, não indica o nome, né, da testemunha no processo, depois você não pode pedir a condição coercitiva dela para que ela seja ouvida em outro momento, ou que seja, dificilmente o juiz vai parar a audiência e vai mandar buscar a testemunha. Então, ele vai interromper a audiência, vai marcar para outro dia, né, para que essa testemunha, que é uma testemunha-chave do caso, uma vez que você arrolou ela pela importância que ela tem no processo, você vai pedir realmente, insistir na oitiva da testemunha, né? Aí, no caso, o juiz deferiu a prova testemunhal e vai designar o dia para a realização da audiência de instrução e julgamento. Isso de acordo com a pauta do juiz, né? Fixa o prazo comum de 15 dias úteis para apresentação do rol de testemunhas, que deverá conter nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho, sob pena de preclusão. Outra coisa também que o Poder Judiciário jogou para os advogados, né? Mais uma incumbência do advogado. Hoje o advogado, ele fica com o arquivo morto do Poder Judiciário, porque acaba que você, ao ter que digitalizar os documentos, dificilmente você tem a possibilidade de entregar esse documento para a parte, e pode ser que você necessite novamente. Então, hoje o advogado, ele tem que ter um escritório grande para guardar a documentação, então ele digitaliza e devolve ali para o cliente, coisa que é muito difícil acontecer. A pessoa tem que ser muito organizada para conseguir atingir essa perfeição. Então, outra coisa que nós temos que fazer como advogados. Então, nós temos que, o quê? Intimar cada testemunha que foi arrolado pela parte, pelo autor ou pelo requerido. Observadas as regras do artigo 455, ou seja, você vai fazer uma notificação, de intimação, e você pode entregar em mãos para a sua testemunha, mas ele tem que dar um ciente, e você vai juntar o processo, comprovando que você providenciou a intimação das testemunhas para o dia da audiência, tá? Então, isso cabe agora ao advogado. A gente discute essa questão quando se trata de beneficiário de assistência judiciária.
porque, em regra, o advogado ele não tem essa obrigação, né, quando ele está trabalhando, né, pela Defensoria Pública ou como plantão da OAB, nós não temos essa possibilidade de ter que imprimir uma carta de intimação, mandar para as testemunhas, e isso fica inviável. Então, discute-se as pessoas que são beneficiárias da assistência judiciária, se o advogado que a representa é incumbido essa obrigatoriedade, porque realmente isso cabe para um escritório particular. E se você precisar mandar, por exemplo, uma carta para fora, né, para chamar essa testemunha, às vezes a testemunha não vai, fala, não, em razão de tempo, a testemunha às vezes quer se deslocar da comarca onde ela mora para a comarca onde será realizada a audiência. Então, em razão disso, o advogado tem que mandar uma carta, e isso tudo vai sair do bolso de quem? Né, se elas são beneficiárias da assistência judiciária. Isso é uma questão que a gente, inclusive, discute no NPJ, né, que nós trabalhamos essa indagação, ou seja, lá quem que vai tomar essa providência? Quem que vai bancar isso? Né? Então, não havendo demonstração de dificuldade ou impossibilidade de produção de prova, ou previsão legal para inversão, a distribuição do ônus probatório deverá observar a regra prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil. O que fala o 373? O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, se a pessoa aqui, o que acontece com esse último parágrafo? Podemos interpretar da seguinte forma: o peso, né, probatório é distribuído de acordo com o que está previsto no artigo 373 do Código de Processo Civil. Porém, pode ser que haja um pedido, por exemplo, de inversão do ônus da prova, que é muito comum nas matérias relacionadas ao consumo, a questões contratuais, né, a contratos de adesão, quando a gente está discutindo esses contratos de adesão. Então, se eu pedir aí essa distribuição, se um das partes pedir a inversão do ônus da prova, vai ficar, esse peso vai ser diferente. Nós sabemos que a inversão do ônus da prova, ela é concedida quando houver o quê? Hipossuficiência processual, né? Isso é cabível. Bom, com relação à decisão, né, de saneamento, é isso. É uma petição, é uma peça simples, uma peça processual simples, que vocês terão que fazer do caso que eu apresentei para vocês na última, que é o do caso do atropelamento, né? Estão lembrados desse caso? Eu vou disponibilizar para vocês também essa questão, né? Essa atividade, e a nossa atividade é diferente da prova, né? Das matérias que vocês têm à noite. Por quê? Porque, em razão de uma reunião que nós tivemos aí com a coordenação pedagógica, com a direção da faculdade, não é para pontuar atividades, que a prova vai ler de 0 a 100, né? A prova das matérias que são ministradas no período noturno. Só que nós, do NAS, nós somos diferentes, tá? Nós iremos fazer todas as atividades, elas irão compor a nota da prova, e nós teremos somente 2 verificações de aprendizagem. Então, nós, do NAS, temos só 2 VAs, ok? Nós não temos 3 VAs como nas matérias aplicadas e ministradas no período noturno, tá? Então, o NAS, como é prática, ele é diferenciado. Então, e eu já montei o cronograma que o Rubens me cobrou, né, faz tempo. Hoje eu concluí esse cronograma porque a gente estava em dúvida ainda sobre a questão se seriam 2 VAs ou 3 VAs, né? Por exemplo, no sistema da professora Priscila, estava à disposição de 3 VAs. Para mim, estava à disposição de 2 VAs. E isso foi discutido e aprovado que serão no NAS, serão somente 2 VAs. Tá? Então, serão as atividades que nós fazemos no decorrer das nossas aulas. Ok?
Alguma dúvida, gente, sobre o que foi falado? Professora, deixa eu ver aqui só onde foi parar, peraí. Essa é a fase de saneamento, ou seja, já foi citado o réu. Ixi, há muito tempo. Ele já foi citado, ele já apresentou a defesa dele, não é isso? Uhum. E agora nós vamos fazer, limpar todo o processo, fazer o saneamento, né, limpar todo o processo, e em seguida dar seguimento à audiência de instrução e julgamento, não é isso? Isso. Mas, nesse caso, eu estava procurando vocês aqui, achei. Rubens, nesse caso, o quê? Vamos lá, vamos recapitular. Primeiramente, a petição inicial, quem pratica? O autor. Quem faz, quem elabora? O autor. Depois vem o quê? Vai para o juiz, emenda inicial. Se o juiz achar que é conveniente, que não está atendeu os requisitos do artigo 319, emenda inicial. Aí o juiz vai proferir uma decisão intimando o autor a apresentar uma emenda inicial. Beleza, ainda não formou a tríade processual, ainda o requerido ainda não está no processo. Aí depois que o autor cumpre junto à emenda inicial, o juiz vai receber essa inicial e vai o quê? Mandar citar o requerido para apresentar a sua defesa, a contestação. Então, quem pratica a contestação, quem elabora a contestação é o requerido. Então, o requerido ele já vai apresentar a contestação, ele pode suscitar preliminares, como nós já vimos, né, e adentrar em questões de mérito posteriormente, né. Posteriormente a isso, vai o quê? O autor será intimado para apresentar o quê? A impugnação contestação, né? Aí ele apresentando a impugnação contestação, aí sim, esse é o fechamento de um ciclo, de uma fase, né? Que é a fase de conhecimento do processo, é a fase postulatória, e agora nós iremos entrar na fase de saneamento. Essa fase de saneamento, quem pratica é o juiz. O magistrado, ele vai falar o quê? Estão presentes todos os elementos para que o processo seja julgado. Então, o processo está maduro o suficiente para prosseguir para a próxima fase. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fixar os pontos controvertidos, ele vai determinar a intimação do autor e do réu para, no prazo comum de 15 dias, apresentar o quê? O rol de testemunhas. Então, apresentado o rol de testemunhas, o juiz vai marcar audiência de instrução e julgamento, né? Então, tudo isso são as práticas que o juiz irá providenciar nesse momento processual, que é a fase de saneamento do processo. Aí, findado isso, aí nós iremos para a fase o quê? De instrução, né? Instrução do processo, que quando o processo abrange matéria de fato, matéria de maior complexidade, faz-se necessário que seja designada audiência de instrução. Se o processo for questões de direito, né, se for meramente questões de direito, onde você mata o processo, o juiz vai analisar o contrato, por exemplo, que foi juntado, ele já vai ter elemento suficiente para julgar e para definir o mérito da ação, então ele já vai. Então, não é uma matéria de fato, né? É uma matéria de direito. A matéria de fato é quando é necessário, o juiz vai analisar e vai marcar audiência de instrução e julgamento do processo. A gente fala de instrução e julgamento, mas em regra é de instrução, porque o julgamento, o juiz vai concluso, né? O processo vai concluso para o juiz depois da audiência de instrução, e sim ele vai proferir, ele vai prolatar a sua sentença após esse prazo. O juiz tem prazo? Não, não tem prazo. Por quê? Porque o juiz, quem tem prazo é o advogado. O juiz, ele não tem prazo, ainda mais que a gente sabe que existe um assoberbamento do Poder Judiciário, ele pode alegar tudo isso e não existe esse prazo para o juiz proferir essa sentença. Certinho, Rubens? Respondido? Alguém tem mais dúvida? Sobre o caso, né, sobre essa decisão de saneamento? Essa decisão,
essas fases processuais, eu imagino que vocês já tenham tido essa aula em processo civil, né? Tivemos. Hã? Já, a gente teve iniciação dela lá com o João Vitor, processo civil 1, aquela linha imaginária. Mas confesso a você que a gente ainda é bem inocente nessas divisões. Mas a gente também falou com o professor Lucas, ele leu cada artigo do processo inteiro com a gente. Foi leitura mesmo, entendeu? Leitura. Mas é porque, gente, assim, cada fase da faculdade, vocês é trabalhado um ponto, né? Então, esse momento, às vezes o início é aquela papinha mesmo, né? Igual o Gabriel falou que foi bem superficial. Aí, por isso que tem, né? Você vai subindo um degrauzinho a cada dia. E agora chegou no pega para capar, que é a prática. E vocês já têm que ter aquele conhecimento, né? Que foi adquirido no decorrer na sedimentação do estudo, né, da faculdade. Por isso que o tanto que é complicado quando você tem que pegar o direito material e o processual, né, e aplicar dentro do processual. Tem muito aluno que encontra essa barreira, né, de, por exemplo, professor, eu sei o que é reparação de dano, artigo 186, eu sei todos os artigos referentes a questões contratuais, a obrigação de fazer, mas na hora de colocar na petição, eu me embaralho. Então, esse momento agora é o momento da gente desembaralhar essas questões relacionadas à prática, né? Então, eu falei para vocês, nós estamos trabalhando desde o começo do processo, e agora nós chegamos nesse momento da decisão de saneamento. Por que a gente trabalha com vocês petições que são elaboradas pelo magistrado? Porque, gente, você tem que conhecer o processo completo, né? Imagina quando vocês estiverem atuando e o juiz proferir uma sentença lá, você já vai bater o olho e vai falar, não, a decisão de saneamento, o juiz já está definindo os elementos controvertidos, o juiz já está fixando a audiência e já vai mandar intimar as partes para apresentar a rol de testemunhas. Então, por isso que é necessário a gente trabalhar também essas peças que são relacionadas e competentes, né, do magistrado, para que vocês possam entender quando verificarem no processo qual fase que você está, né? Então, você já bate o olho e já sabe. Não, por exemplo, imagina você pegar um processo em andamento, alguém subestabelecer para você, já tem que fazer um apanhado geral do que vem a ser o processo, que momento você está, até para você calcular o que você vai cobrar do seu cliente. O que você vai fazer? A partir de agora, o que eu vou fazer no processo? Eu vou participar da audiência com você, vou na audiência com você, vou te representar na audiência, vou ter que, no caso, se o juiz proferir uma sentença desfavorável, vou ter que recorrer. Então, é isso que a gente quer a partir de agora com essas aulas de prática. Quando vocês chegarem no semestre que vem, e o ano que vem, né, se Deus quiser, e vocês já estarão aptos para desempenhar o NPJ, que é atendimento real, né? E ali vocês não vão poder ficar, assim, o professor está junto, mas, assim, com mais segurança no atendimento ao cliente, né? No diagnóstico que é feito, a solução daquele problema apresentado. Porque a gente vive disso, né, gente? Solucionar problema. Então, é isso que por isso que às vezes eu pergunto se vocês já viram isso, porque eu falo como se vocês estivessem já conhecendo aquela matéria. Apesar que eu gosto de dar uma aprofundadinha, mas eu já falo com vocês com propriedade, porque eu imagino que vocês já têm conhecimento. Professora? Sim. Um colega da Uni comentou que lá vai ter a segunda e terceira VA praticamente juntas e após isso só retorna em agosto. Vai ocorrer da mesma forma lá na Raiz? Não sei. A gente não... Eu dou aula na Uni. O período de prova da Uni é o mesmo período de prova da Faculdade Evangélica Raízes, que é do dia 18 ao dia 22 de março. Agora, eu dou aula de consumidor e dou aula de prática processual civil, lá na Uni Evangélica. Então, imagina, vai ser, né? A segunda VA vai ser em maio e a terceira VA vai ser em junho. Não tem como ser ao mesmo tempo.
18 a 22 de maio. Praticamente uma depois da outra. Não, isso é noia de aluno. Rafa noiada. Não, Eu falei a Rafa não é noiada. Quem falou para ela que Nossa senhora. Não, lá tem um calendário que a Raízes pratica, é o mesmo calendário que a Uni Evangélica pratica. A diferença é que muitas vezes a Raiz ela começa mais cedo, uma semana antes. Então, às vezes, dá uma diferencinha de uma semana. Porém, como agora está unificado essas provas online, pelo AVA, então é o mesmo período, do dia 18 ao dia 22 da segunda VA. Nós já temos um período estabelecido. Entendeu? Entendi. Aí vai ser 18 a 22 de maio e 18 a 22 de junho. Não tem calendário ainda para junho. Entendeu? Das provas ainda não. Ainda não tem. Por isso que ele está, assim, antecipado, entendeu? Então, vou te falar que não vai ser junto. A prova da segunda VA vai ser agora em maio e a terceira VA vai ser em junho, como se fosse na aula normal. Como se tivesse aula normal, entendeu? E de maio agora, será que dia? De 18 a 22. Ok. Né? Bom, no nosso caso, que é NASA, aí vai ser diferente, porque a gente vai apresentar atividades. Vocês já fizeram impugnação, né? A impugnação da contestação, e vão fazer agora a decisão de saneamento. Decisão. Então, vocês já têm 2 pontos da prova. Não sei se dia 18 ou dia 4, então vai dar tempo da gente trabalhar mais de uma peça, né? Se não der tempo, a gente dá um jeito. Vai ser o quê? Essa próxima peça que nós iremos trabalhar vai ser o quê? A sentença. Que né? Nós temos até o dia 12, né? Isso. Então, a gente vai trabalhar a sentença. Para que já trabalhando o que né, que vocês têm que trabalhar no processo simulado. Ok? Bom, a orientação, gente, é que vocês procurem entrar no AVA. Entra lá, mesmo que não seja, né, vai lá dar uma passeada no AVA para ver se tem alguma novidade, para contar o quê? Participação de vocês, né, nesse sistema, porque é o sistema que a gente vai printar um relatório da participação de vocês de lá, tá? No NAS 2 quase não tem publicação, eu vou carregar ele, eu vou fazer o cronograma lá, e vou fazer para que a gente possa também, para que vocês possam analisar e acessar esse AVA, porque a gente acaba com o NAS 1 e o NAS 2 nessa mesma aula. Só lembrando aos colegas que o acesso ao AVA deve clicar em cada elemento lá. Por exemplo, essa aula que nós temos aqui, a senhora vai disponibilizá-la lá no AVA. A impressão que nós temos é que a gente não precisa ir lá de novo, porque nós já tivemos essa aula aqui, mas não é. Essa aula aqui, ela é síncrona, certo? Mas para que o AVA registre como presença e como participação, a gente tem que ir lá no AVA, nessa mesma aula, e clicar em cima dela para mostrar que nós estamos lá. Tem muitos colegas, eu inclusive, né, que assisti às aulas, inclusive um debate ao vivo, né, com os professores lá. Aí o professor Jordão colocou o link lá e eu pensei que estava tudo bem, que eu participei ao vivo, está tudo bem, não precisava clicar. Mas não, precisa clicar lá naquele link que ele colocou lá também. Todos aqueles itens devem ser ticados, né? Vocês têm que adentrar, por quê? Porque depois, não sei se vocês, os representantes tiveram reunião com a coordenação pedagógica e para ver o quanto nós controlamos a entrada de vocês. Então, tudo que vocês fazem dentro do AVA, inclusive a gente cria fórum, eu criei fórum durante a semana, dúvidas, né, a respeito, por exemplo, do direito das sucessões, dúvidas da ordem da vocação hereditária. Ninguém falou nada de dúvida lá, eu abri um fórum para a gente tirar dúvida. Então, pode participar, se vocês têm alguma dúvida para mim, manda, ao invés de mandar pelo WhatsApp, manda também lá no AVA. Eu também respondo pelo WhatsApp e lá no AVA também. Não tem problema nenhum. Então vou já fazer a AVA. Em regra, eu acesso o AVA, eu, Gabriela, acesso o AVA depois que eu termino as minhas aulas síncronas, aí eu vou para o AVA, né? Que aí eu vou alimentar o AVA do quê? Da atividade.
Às vezes o vídeo não sobe no mesmo dia, por quê? Porque a gente tem que fazer uma ediçãozinha, tirar alguma coisa, né? Ou então, até mesmo baixar o vídeo, então demora um pouco. Mas a gente tem que utilizar o AVA para que vocês não tenham prejuízo futuro, né, com relação a essa questão de acesso, porque aqui não tem chamada, eu não tenho como controlar quem está aqui e quem não está, mas lá pelo sistema eu controlo, aqui não tem como, entendeu? Aqui só fica gravado. Uma dúvida. Na atividade do NAS1, que está como título lá, peça contestação, ela, pelo menos... Vocês já fizeram. Sim, fizemos. Já foi até computado a primeira VA, né? Só que, quando eu abro ela, eu abri depois só para ver. E aí tava lá como atrasada. Será que isso vai me prejudicar de alguma forma? Eu já dei a nota. Então, porque foi juntado na do Maurílio. A gente tá fazendo em dupla, aí quando eu faço, a gente tá revezando. Quando eu termino de digitar, ele também dá uma olhada, a gente termina junto, e aí um posta, e a gente tava fazendo um revezamento, e aí aconteceu que... Não, mas aí você me mandou por e-mail e a gente solucionou esse problema, não foi? Sim, aí nas próximas eu gostaria de saber se nós dois temos que postar, mesmo que seja a mesma peça. Sim. Os dois, sabe, né? por quê? Os dois. Por quê? Porque às vezes eu fiz várias observações em quem eu achei que eu deveria fazer observação. Então, eu tenho que falar para você e com o Maurílio. Tenho que falar com você e com o Maurílio, entendeu? Se eu tiver uma observação a ser feita na sua petição, é de forma individualizada. Por mais que vocês possam fazer em grupo, que eu não importo, podem fazer, dupla, no caso, vocês postem, respectivamente, vinculado ao nome de vocês. Certo. Entendeu? Entendi. Aí como é que fica a tarefa lá? Do mesmo jeito que tá, sem nenhum problema, né? Aí o que acontece? A tarefa, não, aquela lá para você não tem problema nenhum, até porque você já me mandou, eu já dei a nota, já está postada, né? É direito adquirido. Né? Agora, a partir de agora, na impugnação e contestação, vocês colocam individual para cada pessoa. Por quê? Aí eu tenho que abrir, às vezes a petição, ela vai em PDF, às vezes a pessoa tira foto, aí eu tenho que ficar procurando um nome. Na impugnação, a partir desse, né? Isso, é complicado, eu tenho que ficar procurando nome. Ela não é uma coisa que é uniforme, não é uma coisa, né? Então, cada um, apesar que a coordenação prefere que vocês façam manuscrito, tira foto e manda. Ah, nem Deus me livre. Então, para mim, pode ser tanto PDF quanto manuscrito. Mas o manuscrito você tem que tirar a foto e mandar para mim, caso você queira fazer manuscrito, entendeu? Aí, às vezes, a pessoa põe o nome no começo. Aí, a outra dupla põe lá no final. Então, isso é muito ruim. Por isso, tem que estar vinculado a cada aluno. Eu posso errar em decorrência disso, entendeu? Entendi. Esse sistema foi melhor, vocês acharam, do que o Zoom? Eu achei. Eu também achei bem mais prático. Melhor, né? Eu gostei da imagem. A imagem do outro é bem complicada. Né? E o tempo que nós estamos falando, né? Tem mais tempo. Não, aqui não tem limite de tempo, não. A gente pode... Ótimo. Aqui eu coloquei 1 hora, né? Porque eu estava apanhando a hora de marcar a reunião. Mas a gente pode marcar 2 horas. Não tem limite de tempo. E pode ser até 250 pessoas. Nossa. Ótimo. Mas não tem, não vai avançar isso tudo, né? Professora, resolveu aquela questão? Eu não consigo clicar lá naqueles links. Agora sim, resolvi. Agora eu tenho que trocar os links, né? Certo. Entendeu? Resolvido. Resolvido. Então, ótimo. Por quê? Porque como eu estava clicando para vocês, no vídeo ainda estava subindo pro Google. Perdão. Como é que chama o trem lá, gente? AVA. Não, o AVA não, é o... YouTube. Então, às vezes eu pegava o link que ainda estava em informação e disponibilizava para você, pressa, né? Inimiga da perfeição. Aí eu pegava e ia disponibilizar para vocês. Aí aparece edição, realmente. Ele está em edição. Inclusive, aquela nem tem mais lá, porque já está completo o vídeo lá. Entendeu? Por isso estava dando esse problema.
Aí eu vou ter que trocar os acessos para vocês. Eu resolvi, graças a Deus. Aí eu só vou trocar agora. Alguma dúvida com relação à questão da nossa matéria de hoje? Eu vou disponibilizar para vocês lá atividade para que vocês possam anexar lá. Então, vocês irão elaborar uma decisão de saneamento, tá? Para que vocês possam, eu vou colocar cada um, eu vou colocar na tarefa e não vou colocar a data para que vocês, de inserção da tarefa, para evitar o que a Rávila falou, que ela fica como se fosse atrasada, entendeu? Se eu fixar tempo, aí você tem que fixar dentro do AVA, dentro do prazo determinado pelo AVA. Que se eu não colocar essa data, então vocês podem inserir em qualquer momento. Que às vezes, por um minuto, a pessoa não consegue inserir, entendeu? Então, é por isso que eu vou deixar aberto. Vou colocar a data de início, mas não vou colocar a data do fim. Ok. Outra coisa, o que a senhora achou do Trello? Como foi a visão? Bom, eu olhei o Trello, até passei para o Alex, porque ele quer ver se tem como a gente vincular o AVA no Trello, entendeu? Uhum. Se a gente tiver como vincular, aí beleza, aí dá para a gente usar ele, porque a gente vai ficar vinculado o link para acessar o Trello. Entendeu? A senhora viu que aí pode separar todos os atos, né? Isso. É muito bom, gostei demais, achei muito interessante. Aí só estou esperando essa resposta do Alex, inclusive mandei para ele também. Uhum. Tá? E ele vai me dar uma resposta. Se a gente conseguir linkar o AVA com o Trello, aí a gente vai poder usar. Tranquilo. Tá bom? Eu levei isso para ele também. Muito bom. Tá? No mais, gente, como o Zoom estava dando aquele problema, todo mundo, né, reclamando daquela questão de segurança, então agora vamos utilizar o Meet, né, o Google Meet, ele é mais tranquilo, e eu não estava usando ele porque eu não tinha o e-mail da União Evangélica Institucional. Como agora foi providenciado, aí a gente pode usar esse, né? Ficou tranquilo? Todo mundo acessou fácil, não foi? Tranquilo? Foi, prático, bem prático. Então é o mesmo esquema. Aí na hora que a gente termina, ele está gravando, né? Aí eu disponibilizo para vocês lá no AVA. Aí eu vou dar uma edição, né? Porque a gente às vezes fala muita coisa que não é necessária. Mas eu vou deixar os avisos normais e aí vocês terão acesso, para quem não participou da aula hoje, terão acesso posteriormente. Alguma coisa? Teve gente querendo falar comigo aqui. Evelyn. A contestação do NAS 2. Hã? A contestação do NAS 2 já tem algum prazo? Eu vou disponibilizar para você. Deixa eu abrir aqui para vocês, ver se eu consigo compartilhar essa aqui. O cronograma do NAS 2 para vocês. Peraí. Deu certo aí ou não? Não. Agora deu. Agora sim. Bom, então esse é o cronograma do NAS 2, tá? Aqui, ó. A gente já passou dessa fase aqui, nós hoje estamos aqui, né? Elaboração da impugnação e contestação. Era para estar, tá? Não se afobem. Até coloquei o que deve, cada um deve fazer, quem vai fazer, o autor, juiz, né? Cada um aqui. Então, Rávila, você ainda está na contestação, né? Na verdade, o meu grupo
a gente tinha feito até o despacho inicial, né? Então, você tem que apresentar agora a contestação. Então, a contestação é o requerido que vai fazer, né? E depois voltar para o autor para ele fazer o quê? A impugnação, contestação. Então, pode seguir esse cronograma. Vocês têm para elaborar a contestação até dia 28/4, já passou, e para impugnação, contestação até 12/5. Mas aí, qualquer coisa, a gente protela esse cronograma. É só para vocês não se perderem. É para enviar por e-mail? Não, eu vou colocar lá eu vou ver com a questão do Trello do Rubens. Ah, entendeu? Que se a gente puder vincular, aí tudo bem. O Rubens já me mandou por e-mail dele. Eu já vi. Não foi, Rubens? Foi. Então, até se você quiser me mandar por e-mail por enquanto, pode mandar. Não tem problema. Mas nós temos que alimentar o ALVA. Se vocês quiserem já, para que eu possa dar uma olhada, entendeu? Mas a gente vai ter que dar um jeito de colocar no AVA lá também. Eu vou ter que passar esse cronograma para o AVA poder vocês juntarem lá. Por isso eu ainda não defini, porque eu tenho que ver se a gente vai possível usar o Trello, que o Rubens sugeriu, né? E eu achei muito interessante. Pode fazer e mandando para mim. Tá? Ok. Então, de qualquer modo... De qualquer modo, de acordo com esse cronograma, né, da senhora, o meu grupo já está ainda no despacho inicial. Aí eu preciso da petição do réu, né? Uhum. E depois disso a elaboração. Isso, a contestação. E depois vem a impugnação, contestação. Aí depois tudo vai para você novamente, que você vai fazer a decisão de saneamento. Você é o juiz, não é? Isso. Então seguindo esse cronograma, não vai ter erro, até para vocês saberem quem faz o quê na próxima fase. Certo. Né? Certinho. Mas se tiver algum atrasozinho, não tem problema não, mas procurem sempre para a gente poder saber o que vocês têm que fazer, qual que é o próximo passo. Ótimo. Tá? Então tá bom, gente. Vocês querem falar alguma coisa a mais? A Evelyn, né? A Evelyn queria falar?